Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou do blog Android Pro e esse é mais um episódio do Android Pro TV. E nessa entrevista eu vou conversar com o Tainan Monteiro da Mob Mais e a gente vai falar sobre produtividade, ferramentas para produtividade, sobre Android Studio, frameworks, técnicas para ser mais produtivo e também vamos falar também como trabalhar em equipe. Então, confere aí. Fala, Tainan, beleza, cara? Obrigado por você ter aceitado aqui essa entrevista, conversar um pouco com a gente aqui, passar um pouco da sua experiência. Como é que você tá aí, cara? Tá muito frio aí na sua cidade? Tudo bem, Felipe? Primeiro é um prazer estar conversando contigo. A gente sempre acompanha o blog, é muito bacana. É bem legal ver a gente tendo esse tipo de iniciativa. Traz bastante para o nosso país inteiro, né? O pessoal aprendendo, Aham. o pessoal realmente se profissionalizando. Aqui tá bastante frio em Curitiba, hoje fez 6 graus, então dá para ver que a gente tá bem agasalhado aqui. E vai ser uma coisa bem bacana. Aqui em São Paulo tá 13, você já vê que paulista, a pessoa já começa já um pouco de blusa, já com um pouco, cai um pouco a temperatura. É verdade. Está congelando aqui, mas tá tudo certo. O importante é a gente tá sempre conseguindo trabalhar, né? Tá bem quentinho aqui no escritório, isso que importa. Legal. Bom, cara, vamos começar do começo. Tá? Fala um pouco da sua formação, de onde você já acabou de falar, mas conta um pouco aí do seu começo aí na área de tecnologia. Legal. Minha formação é em engenharia de computação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná aqui, mas eu comecei na área antes de qualquer formação mesmo, então formação formal, que a gente por se dizer. Eu comecei estudando por conta mesmo, então autodidata, tanto programação quanto Android. Então, Android foi logo que surgiu aqui no Brasil e aí eu comprei alguns livros e comecei a estudar. Na época a gente não tinha cursos tão fáceis, tão acessíveis online. O YouTube não estava do jeito que ele está hoje. O streaming de vídeo também não tinha essa. A gente não tinha essa internet que a gente tem hoje, que hoje a gente consegue assistir um conteúdo muito mais rico sem precisar, às vezes, de um livro, sem precisar do método mais tradicional. Então eu comecei realmente comprando um livro, estudando e aí experimentando, lançando aplicativo na Play Store, vendo os downloads, vendo como funcionava, aprendendo realmente na prática. E aí logo depois eu comecei um trabalho de freelance, então comecei a trabalhar com algumas empresas parceiras, e aí fazendo desenvolvimentos mais profissionais, né, que eu já tinha um pouco mais de experiência, eu já tinha uns 2, 3 anos de experiência. E aí hoje, 2016, hoje eu tenho uma empresa de aplicativos, e aí a gente tem uma equipe maior, então a gente deu para perceber que lá no começo, a gente começou pequeno, fazendo um freelance, e aí depois foi o upgrade de carreira, né, que até você coloca lá. Aham. Começou do começo mesmo, né, estudando, aprendendo, e aí hoje eu estou trabalhando na Mob+, e a gente produz aplicativos com uma equipe, e acho que é isso, né, basicamente, Pô, essa, pô, legal. Você começou como desenvolvedor Android, então, aí depois você conseguiu trabalhar como freelancer para pegar mais experiência. E aí depois do freelancer você acabou empreendendo, né, abrindo a sua empresa que é a Mob Mais, né? Como é que foi essa transição assim de freelancer para, pô, agora acho que é hora de abrir minha empresa, né? Você já pegou uma experiência desenvolvendo, atendendo cliente sozinho, ou então com algum parceiro, e aí depois você resolveu abrir a sua empresa, né? Fazer uma coisa um pouco maior, né? Como é que foi assim? Quando que nasceu a Mob Mais? legal. Então, como eu contei, né, a gente trabalhava eu como freelance, então a gente começa a ter um pouco de experiência com o mercado. Então você começa primeiro a aprender a captar cliente, aprender onde ele está, então aí você cria um site, eu criei um site, e aí esse site consegui ranquear bem, né, no Google, começou a vir muita demanda. E aí chegou um momento que eu percebi que Tainan, queria construir algo maior, algo que eu sozinho não conseguiria. Então, eu mais um outro profissional como designer, a gente não conseguiria criar aplicativos que impactassem tantas pessoas. Então, a gente precisaria de algo maior. E aí que surgiu a Mob Mais em 2015. A gente formou uma equipe, captou novos clientes um pouco maiores daquilo que eu estava acostumado como freelance. E aí, juntando essa equipe com gente que tinha os mesmos objetivos, que queria criar aplicativos para o mundo, né, aplicativos um pouco maiores. E aí a gente se reuniu e aí a gente começou, desculpa, a gente começou a formação de uma. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, Opa, que esse frio aqui tá. fica à vontade, aqui também tô com uma aguinha aqui do meu lado. Esse frio aqui dá uma secada na garganta. Mas então foi justamente nesse momento, quando eu percebi que eu queria construir aplicativos maiores, né, mais robustos,
e maiores não em tamanho, talvez maiores em impacto na sociedade. Uhum. E a gente encontrou uma equipe que estava querendo a mesma coisa, né, que estava afim dos mesmos propósitos, isso em 2015, e a gente vem desde lá avançando, a gente já passou por vários estágios da empresa, então a gente foi justamente esse momento, o momento que eu percebi que eu não queria mais só programar ali para aplicativos um pouco menores e que eu queria algo um pouco maior, e aí foi com que a gente montou a Mob+. Pô, legal. E falando, você falou bastante em equipe, né? Equipe é uma coisa importante, né? Que você estava como freelancer, trabalhando sozinho, e aí para fazer uma coisa maior, ou às vezes até como freelancer, você precisa escolher algumas pessoas para te ajudar no trabalho, né? Você mais, talvez, às vezes, conseguir desenvolver sozinho. Como é que você fez para escolher as pessoas certas, né? Você foi em afinidade com a pessoa, você já conhecia o pessoal, você foi conversando, trocando ideia para ver se batia. Como é que você escolhe as pessoas para trabalhar junto com você, desde freelancer até chegar a Mover Mais? Legal. Eu acho que eu posso falar principalmente da Mob+, a escolha da equipe, e ela foi bem curiosa. Eu não conhecia nenhum dos membros, a gente não se conhecia, e aí eu comecei em alguns eventos, em algumas comunidades, até do próprio Facebook, eu postei lá, ó, pessoal, estou montando a Mob+, aqui, a gente tá buscando isso, isso, isso. Falei um pouco dos objetivos da empresa. E aí várias pessoas me procuraram. Algumas se candidataram para a vaga de emprego, e aí elas me procuraram falando, pô, eu sou designer, que é o caso do Vinícius que está com a gente até hoje, eu sou designer, gosto muito disso. E aí a gente explicou para ele que no começo ele não teria um salário que seria um salário alto, né? Então Uhum. era realmente, o principal fator foi gente que estava interessada em crescer, em criar aplicativos para o mundo. Então esse foi o principal fator. E é claro que a experiência das pessoas contava bastante, né? Se elas já tinham experiência com programação, com design, para que a gente conseguisse manter ter uma equipe de qualidade para ir conseguir bons aplicativos. Mas acho que esse é o principal fator. Eu lembro também quando eu trabalhava como freelance, também a gente usava esse critério. Era gente que a gente conhecia o trabalho, então gente que era recomendada por outras pessoas e a gente chamava para trabalhar junto com outros projetos. Mas acho que o principal desse, que eu também levo para a minha vida, é que a pessoa ela tem que querer, ela tem que ter objetivos na vida e esses objetivos têm que casar com as pessoas que estão juntos, sejam funcionários, sejam sócios. E aí a gente conseguiu uma equipe bem bacana que está até hoje com a gente da Mob+, buscando gente que tinha sangue no olho, a gente brinca. Eu acho que esse que é o principal fator para tudo que a gente faz na vida. Às vezes ser freelance, ter sangue no olho, querer fazer um puta num aplicativo, até você trabalhar numa empresa ou ter a própria empresa. Bom, isso é legal, cara. Isso aí que você falou é importante, porque às vezes você está procurando alguém muito bom tecnicamente, mas às vezes o objetivo não bate, né? A pessoa não tem o mesmo pensamento que você, aí fica um pouco difícil. Aí fica onde a gente pode dizer que a equipe não fica redondinha, né? Você não consegue produzir muita coisa, né? Então você batendo as ideias, batendo tudo os objetivos junto, mesmo se trabalhando como freelancer, algum parceiro que você chama para trabalhar junto, até dentro de uma empresa, acho que é importante isso, né? Senão acaba não saindo nada, né? Sim. Acaba não saindo nenhum produto legal, nenhum aplicativo legal. Cara, mas vamos agora entrar aqui no nosso assunto, que eu chamei o Tainan aqui para a gente conversar sobre produtividade no desenvolvimento Android, tá? Bom, eu acredito que é o seguinte, eu acredito que a produtividade no desenvolvimento Android ou até desenvolvimento de outros tipos de software, eu acho que tem duas formas. Tem a forma individual, né? E tem a forma em equipe, né? Acho que você tem que ser produtivo tanto trabalhando sozinho, né? Até porque se você começa como freelancer também às vezes trabalha muitas vezes sozinho. E tem a parte também da equipe, tá? Então, assim, de forma individual, quais são os fatores, né? Principalmente quando você foi montar a equipe, que você começou a trabalhar junto com o pessoal, assim, quais são os fatores que você acha que é mais crítico, assim, para o cara ser produtivo de forma individual, tá? Eu até listei algumas coisas aqui, eu acho coisas importantes, por exemplo, sei lá, o cara precisa conhecer a plataforma e a ideia que ele trabalha, né? Então, o cara passa, às vezes, mais tempo com aquela ferramenta no dia a dia do que com a família em casa, né? Então, o cara precisa conhecer bem aquela ferramenta. Algumas técnicas de desenvolvimento, né? Ou frameworks que ajudam, né? Como é que vocês, aí na Mob+, veem essa parte individual de produtividade de cada um? Pô, que bacana. Então eu vou começar por esses pontos que você colocou, né? Primeiro a questão da IDE. Uhum, A gente passou no Android da mudança de Eclipse para Android Studio. E a gente percebe que assim, a produtividade no dia a dia ela está muito ligada ao domínio que você tem da IDE. Às uhum, vezes tem alguns comandos que simplificam, às vezes até de você dar o play
em vez de você ter que ir com o cursor do mouse e dar play, você usar um Command R, usar um comando ali, isso vai aumentar a tua produtividade. Então é bem importante, eu recomendo que você realmente estude a ideia que você está trabalhando. Procure lá algumas dicas. Às vezes tem no Google, tem alguns cursos, comandos que facilitam o desenvolvedor. Então tem lá os atalhozinhos que vão te ajudar. Tem várias coisas dentro da ideia que te ajudam. Por exemplo, você está programando numa classe, aí você tem como clicar no nome do método e ver onde que esse método é chamado. Isso daí já te ajuda a refatorar o código, te ajuda bastante coisa. Então é importante você conhecer a IDE. E além disso, além dos frameworks, porque eu já vou falar de um framework que a gente usa, eu já vou dar uma dica para quem está nos ouvindo, é a questão da pessoa mesmo, do profissional. É uma coisa que eu vejo que funciona bastante, é quando eu vou programar, eu saber exatamente o que eu tenho que fazer, exatamente o tempo que eu tenho, e aí quando você não tem um chefe para estipular isso, ou um Scrum Master, você estipula o teu tempo. Você fala assim, eu tenho que criar uma tela de login aqui. Eu tenho que levar 2 horas. E aí você se controla. E aí uma dica que a gente usa aqui é o programa Waka Time, que você pode usar sozinho, pode usar numa empresa. O Waka Time ele mede quanto tempo você está gastando para fazer cada parte do código. Então, quanto tempo você gastou para fazer o XML da tela? Aparece no Waka Time. Quanto tempo você gastou para fazer isso ou aquilo? Então essa é uma dica para quem está trabalhando sozinho, é muito bom, porque aí você consegue medir a tua produtividade e isso te estimula a produzir mais rápido. Outra coisa é você ter o foco. Então, você está programando, então você está com a tela de programação e pode ter no máximo ali um curso do lado, um Stack Overflow do lado, mas não deixar o Facebook, rede social aberta, porque isso distrai. Então, se você tem 1 hora para fazer, use essa 1 hora para fazer. Isso eu percebo que no meu dia a dia como freelance, me ajudava bastante. O freelance, em geral, ele cobra por hora, né? Então, sei lá, eu cobro X reais a hora e vou levar 10 horas para fazer. Se você levar 5 horas, ou se você levar 11, 12 horas, como você combinou as 10, em geral você cobra aquelas 10. Então, essa questão da produtividade, ela pode te ajudar a ser mais produtivo, a teu trabalho render mais. E aí, um dia, você começa a ver que a tua produtividade está bastante alta, você consegue até aumentar o teu valor hora. Então, essa questão do foco, de você saber quanto tempo que você leva, é bastante importante. Eu trouxe aqui algumas outras ferramentas, mas eu vou falar na parte da empresa. Claro. É legal que você falou da IDE, é que muita gente às vezes não tem muita noção do poder que tem o Android Studio, né? Como ele foi construído com base no IntelliJ, né? O IntelliJ eu acho que é uma das ferramentas mais inteligentes do mercado para desenvolvimento Java, e acabou trazendo toda essa inteligência para a parte de desenvolvimento Android, né? Então, cara, tem muita coisa que dá para fazer. Eu gosto já bastante das ferramentas de análise de código do Android Studio. Então, ele traz bastante coisa para a gente ser produtivo, inclusive fora os atalhos, né? Você testar o layout do seu aplicativo sem ser executado no emulador, você usar todas aquelas funções que tem no preview. Então, eu acho que uma coisa que você falou é importante, a pessoa tem que conhecer a IDE, com que ela trabalha, porque ela passa muito tempo olhando para aquele software, olhando para a tela, né? E outra coisa até que outro dia eu vi um amigo meu postou no Facebook, ele falou, você vê quando você trabalhou bastante, quando a bateria do celular está em 70%, 80%, né? Ou seja, você ficou focado e esqueceu o resto das coisas, esqueceu o Facebook, esqueceu o WhatsApp, esqueceu tudo, as outras coisas que atrapalham a gente no nosso dia a dia, né? E, cara, é isso que você falou, tem que ter foco. Não adianta você querer trabalhar, né? Principalmente se você for fazer trabalho freelancer, que você trabalha em casa, né? Às vezes você fica um pouco mais relaxado, você tem aquele monte de aba aberta no computador, aí começa a apitar de todo lado um monte de coisa, você acaba não tendo foco, né? Sim. Então eu acho que isso é bem legal, né? Bacana. E você falou de framework, cara, que tipo de framework vocês costumam usar aí que aumenta bastante a produtividade de vocês? Então, eu quando trabalhava como freelance e aí trouxe isso para dentro da Mob, eu utilizo um framework, até eu trouxe ele aqui, ele chama Android Annotations. Eu adoro esse cara. Putz, esse cara aí, assim, eu até tenho uma palestra que às vezes dou pro pessoal para incentivar o uso, que ele conseguiu aumentar a produtividade em 2 vezes, assim, por exemplo. Então, o que esse Android Annotations faz? Ele permite que a gente, através de annotations, a gente coloca anotações no código. Então, por exemplo, aquele @override que tem no Android nativo, ele tem um @whitethread, por exemplo. E aí ele permite que a gente escreva somente o código que é o
o código que realmente Importa, né? importa. Essa é a palavra. Então, por exemplo, o que esse cara tem? Dependency injection, que a gente fala. O que é isso? É quando você faz lá um text view no teu layout, lá dentro da tua classe, você coloca lá @view_by_id e coloca o nome do teu text view. Aí você não tem que colocar aquele find view by ID. Então, isso daí o Android Annotations faz para você numa classe que ele nem te mostra. Então, é legal que o código é nativo, você consegue ver o que está acontecendo, mas ele aumenta bastante. Tem uma outra que eu gosto bastante que é o modo de thread simplificado. Você coloca lá um @background e aí ele faz todo aquele async task, que tem um código bem grande em geral, ele faz todo transparente para você. Então você anota lá um método que consulta o servidor, você coloca um @background e chama ele. Ele vai fazer tudo em uma outra thread. Isso assim, deu um boost de produtividade para a gente gigantesco, para a manutenção do código, para fazer o código. Porque às vezes você tem uma tela lá que tem um formulário de cadastro no teu aplicativo. Ele tem 10 edit text lá. Aham. E você tem que editar um edit text. Você entra no edit text, daí você altera ele, aí lá no código você tem que alterar. Esse daí ele é um pouco mais simples, então você só coloca o edit text novo, coloca uma linha no teu Java e ele já está instanciado. Esse é o framework que mais aumentou a nossa produtividade. Voltando, ele é nativo, então você não tem aquele. Tem alguns frameworks que eles são em tempo de execução. E Aham. aí aquilo dá uma lag na tela, dá um travamento. O Android Annotations não, então todo o código é o código nativo. E aí, às vezes a pessoa, mas e quando você for passar o código para alguém? O código, como ele é nativo, se a pessoa quiser pegar e seguir usando o tradicional, não usar o Annotations, ele pode. Então os dois eles conversam muito bem. Eu recomendo bastante que o pessoal use, chama Android Annotations. Ele é bem antigo, faz acho que 3 anos que eu uso ele, então nunca tive problema nenhum com ele. O pessoal sempre tá atualizando e dá uma diferença bem grande na produtividade. Eu recomendo para quem está começando, começa no método tradicional para realmente aprender, entender, e aí Uhum. depois, não, agora que eu já aprendi, já sei, agora eu quero usar esse tal de Android Annotations, ele vai ajudar bastante assim na questão da produtividade. Dá assim, no início, quando a gente olha e pensa, não, esse negócio aí vai ter uma curva de aprendizagem muito grande e eu vou demorar para aprender. Na verdade, não. Assim, na verdade, ele é bem simples. Quem usa, nunca mais quer. A curva de aprendizagem sempre tem, mas, cara, ele é realmente, como você falou, ele é bem simples. E o que eu gosto de falar é, você escreve menos código, tem menos bugs, né? Então com ele você escreve menos código, né? Porque ele faz muita coisa que você faria na mão, e você fazendo na mão, você poderia colocar um bug lá sem você perceber, né? Então, menos código, menos bugs, e aumenta a produtividade, você não precisa ficar arrumando talvez um bug que você talvez tenha colocado, né? Então, assim, eu uso em todos os meus projetos, não deixo de usar o Android Annotation porque eu acho sensacional. Eu até já dei uma palestra também sobre o Android Annotation no Congresso de TI e o pessoal gostou bastante. E eu acho que, assim, foi o que você falou. Para começar, começa na mão, fazendo tudo na mão para você entender como funciona a plataforma. Mas se eu tivesse que indicar assim, um primeiro framework para você começar a usar de produtividade, acho que seria o Android Annotation, né? Legal. Porque realmente é simples e com poucos comandos, com poucas anotações, você já consegue ter um ganho muito grande, né? Então eu acho que isso é muito importante mesmo. E uma coisa que você falou que eu esqueci de comentar foi aquela ferramenta que você consegue ficar sabendo quanto você gastou em cada parte da tela que você desenvolveu, cada parte do código, né? Eu acho que isso é muito legal, usar até um Pomodoro, né? Alguma coisa assim, né? Para você conseguir marcar o tempo que você está trabalhando, você tem um pouco de descanso e você conseguir realmente saber quanto tempo você gasta em cada coisinha que você está fazendo, né? Basicamente, é organização, né? Sim. Então, Isso é bem. então isso acho que é muito importante mesmo. Bom, eu acho que tudo isso, uma pessoa só, para você conseguir ser produtivo individualmente, acho que faz muita diferença, né? Quando você tem o seu foco, quando você conhece a ferramenta que você está utilizando no seu dia a dia, os atalhos, né? Você usa os atalhos, você joga o mouse fora e usa só o teclado, isso acho que é uma coisa legal, você tem mais agilidade aqui. Usar frameworks para ajudar você no seu dia a dia também, para escrever menos código, você consegue ser mais produtivo. Mas também quando você pega tudo isso, você trabalha numa empresa e junta isso numa equipe, você precisa também ter uma certa organização, né?
Então, sempre que a gente pensa em produtividade no desenvolvimento de software no geral, mas acho que no desenvolvimento mobile ele bastante usado também isso, porque você junta o desenvolvedor, você junta o designer, então você junta várias pessoas. Acho que não tem como você falar em produtividade em equipe no desenvolvimento mobile sem você falar em metodologias ágeis, né? Sei lá, o Scrum, o Kanban, né? Como é que funciona esse processo dentro da MobMais? Vocês usam metodologia ágeis? Qual vocês usam? Como é que funciona aí dentro isso? Bacana. A gente aqui na MobMais, então já falando agora como várias pessoas trabalhando junto, né? Como a gente é uma startup, a gente utiliza, primeiro falando da parte de negócio para fazer sentido, a gente usa a metodologia Lean Startup, então tudo que a gente faz, a gente aprende com o que a gente fez e a gente repete o ciclo para ir melhorando. Então a gente experimentou usar o Scrum tradicional, o Scrum e aí um Kanban para a gente colocar as tarefas. A gente experimentou esse método por cerca de 6 meses, ele funcionou bastante para a gente, mas aconteceu e algum motivo dele perder um pouco a produtividade. Estava acontecendo da gente passar para os desenvolvedores certinho na semana o que eles tinham que fazer e chegava no final de semana não estava pronto. E aí o que a gente fez? A gente parou, sentou e analisou como que a gente pode melhorar isso. A gente não reinventou a roda, a gente pegou o próprio Scrum e junto com o Kanban, e aí otimizou ele, melhorou ele. A gente criou um processo dentro da MobMais de desenvolvimento. Eu acho que ele funciona também quando você é freelance, funciona quando você está trabalhando numa empresa. Como que ele funciona? Primeiro a gente faz a parte do design do aplicativo, então aí você tem o design, entra bastante o designer, entra bastante teste de interface, né? Testes de interface. Então, primeiro a gente faz as telas. E aí, quando faz as telas, a gente usa o Sketch, similar ao Illustrator no Windows. E aí a gente consegue o desenvolvedor participa disso. Então, o desenvolvedor fala, esse ponto aqui é melhor a gente usar um recurso nativo. O nosso designer, quando ele coloca uma coisa diferente, ele coloca lá, ele entra no Android Arsenal, que tem várias bibliotecas do Android. Esse site é bem legal, cara. Esse site é um outro booster de produtividade, né, que é você não reinventar a roda. Você entra lá, você pega coisas que já estão prontas, e ele, o designer mesmo, ele coloca o link da biblioteca, coloca junto no design dele. Então essa é a parte do design. Depois disso a gente, claro, tem uma aprovação do cliente aqui, mas ele volta para a equipe de desenvolvimento. No desenvolvimento a gente dividiu ele em desenvolvimento das telas, ou seja, o programador faz o layout do XML no Android, ou no caso do iOS, mas ele faz o layout, e aí ele só faz isso daí. Ele faz as classes, elas não são funcionais ainda, mas o layout já é funcional. Então você tem nesse momento um aplicativo que você consegue navegar entre as telas e já são telas no XML. Isso daí a gente faz em cerca de 7 dias. Então a gente usou o Scrum aí. Primeiro a gente passa para o desenvolvedor, você tem que fazer essas telas aqui, ele passa para a gente o tempo, no final de 7 dias a gente acompanha ele e está desenvolvido. Então isso tem um pouco de TDD que você também citou, e de Scrum. Tem o Scrum Master, que é o Renan, que ele é o gerente de projeto. Então ele acompanha esse desenvolvimento das telas, e aí tem as telas. Isso a gente percebeu que vai otimizar o próximo passo, que é o passo do programador conectar a tela com o Java, com os web services, por exemplo. E aí a gente passa para a próxima semana, que é quando o programador recebe o aplicativo com todo o layout pronto, que muitos programadores têm dificuldade de fazer layout. A gente brinca que design não é o nosso forte, né? A gente tem programação. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade e acaba, às vezes, demorando, porque você está fazendo a classe, o teu Java, e aí você esqueceu uma coisa, você tem que puxar, colocar lá no layout. Isso foi um outro segredo que a gente descobriu que faz um boost da produtividade. Separar o design, separar o layout do XML e aí o Java. Então a gente tem essa próxima semana e daí a gente passa para o desenvolvedor. Em cerca de 7 dias ele faz. Dependendo do tamanho, a gente coloca um prazo de 15 dias. Então a gente usa o Scrum dentro dessa metodologia. E o legal, que é até uma dica, que da maneira que a gente mudou de fazer o acompanhamento dessa semana de desenvolvimento. Então antes a gente cobrava, chegava um dia tal, a gente cobrava o desenvolvedor. Então, como é que tá o negócio, como é que tá fazendo? Agora a gente mudou. O Renan ele tem feito um acompanhamento que ele até passou algumas dicas pra gente, que ele acompanha todos os dias do desenvolvedor. Então ele pergunta, Ei, como é que você tá? Como é que tá frio onde você tá? Parece brincadeira, mas o desenvolvedor ele fica mais à vontade. Você não tá... A coisa mais chata que tem é um chefe
te cobrando, batendo na tua porta, lá, pô, e aí, como é que tá? E a gente sabe como é que é Na desenvolvedor. verdade, então, ele não é um chefe, ele é um líder, né? Ele tem a diferença bem grande, né? Exatamente, é diferente, né? E a posição dele é justamente assim, como é que você tá? Você tá com um problema? Porque às vezes você tem um problema pessoal, principalmente Aham. quando você é freelance, cara, às vezes aconteceu, o teu cachorro morreu, e aí você teve que você demorou e se atrasou. Cara, isso é natural e a gente tem que entender isso, né? E aí então ele acompanha dia a dia como é que tá o desenvolvimento, qual o problema que o desenvolvedor está tendo. Então, às vezes o desenvolvedor ele tá sem um ícone que faltou o designer mandar. E às vezes o cara, pô, travou ali, e aí o Renan vai lá, acompanha ele. Ele está fazendo isso através, os desenvolvedores que são fora da equipe, ele está fazendo através de áudios do WhatsApp. Você tem o pessoal também trabalhando remoto, então você tem parte da Isso, equipe dentro da empresa e parte da equipe remotamente. exato. Essa foi uma maneira que a gente encontrou. De a gente tem um time core que trabalha no dia a dia, tem desenvolvedores nele. Só que como às vezes os projetos, a demanda é muito grande, a gente tem um time de parceiros que ou já trabalhou com a gente interno ou já trabalhou em outros projetos. Então essas pessoas são pessoas de confiança nossas que estão sempre trabalhando com a gente. Então eles têm lá 4 horas por dia, semanalmente, todos os dias da semana, que trabalham para a gente. Ele pode trabalhar de casa, pode trabalhar da praia, de onde ele quiser. Então a gente consegue trabalhar, ajudar o ecossistema e nos ajudar, né? Porque isso aumenta bastante a nossa produtividade. Pô, E isso é uma legal. questão. Uma coisa, só cortando você rapidinho, uma coisa que você falou legal no começo que eu gostei é que vocês pegaram o Scrum, né? E não simplesmente, vamos seguir aqui a regra de tudo. E vocês adaptaram para a situação de vocês, né? Porque Sim, muita gente tenta pegar a metodologia e seguir à risca aquilo, mas eu acho que é justamente o pessoal criou a metodologia para você adaptar ela ao seu cenário, né? Então, eu acho que isso que é legal, né? Você tentar organizar a sua equipe, utilizar a metodologia por trás, só que não necessariamente você precisa ficar engessado naquilo, né? Você tem que adaptar realmente naquilo que você, até porque, que nem você falou, você tem parte da equipe que é remota, parte da equipe que é interna, né? Então você tem que adaptar e ver a melhor forma de trabalhar na sua empresa, né? sim, não, exatamente. Eu acho que isso serve para tudo, serve para quando você é freelance ou quando você é empresa, até para o teu Aham. dia a dia. Você conseguir pegar o que o pessoal fez, que deu certo, mas adaptar para o teu contexto. Porque às vezes a metodologia ela funciona em grandes empresas. Então, às vezes é uma metodologia que às vezes traz uma burocracia que você não tem como arcar dentro da tua pequena empresa ou Aham. dentro do teu trabalho freelance. Imagina que você trabalha lá 40 horas semanais e aí tem uma metodologia que te toma 4 horas de um dia. Toma o dia inteiro, é, talvez ele acabe ficando ineficiente para você. Então, é realmente ter esse olhar crítico e ver o que funciona e o que não funciona. Isso também serve para testes. Então, tem várias metodologias de testes de aplicativos que, dependendo do teu estágio, dependendo do programa que você está fazendo, são úteis. Então, só para exemplificar, tem alguns testes que você consegue fazer nos aplicativos que eles medem desde o tempo de processamento de um, de um método ali. Então, só que são testes um pouco mais complexos, que você tem que ir lá, você tem que esmiuçar, você tem que acompanhar certinho o que está acontecendo, o que não está. Esses testes são úteis quando você está trabalhando numa aplicação de alto desempenho, que você Uhum. precisa utilizar ali 300 milissegundos numa resposta. Então, Ou assim, então, por exemplo, você está, sei lá, processando uma imagem, que também não pode demorar muito. O cara não pode ficar, você tirou uma foto, né, tipo Instagram, você não sim, pode tirar uma foto e demorar 3 minutos para aplicar um filtro, né? Então, por exemplo, né? Então, acho que você aplicar cada coisa na sua situação, né? Não querer fazer tudo, né? exatamente, aplicar cada um na real necessidade, né? E o Kanban que a gente utiliza para... O Kanban ele também é uma dica para você também utilizar para o pessoal. Então você tem lá tudo o que você tem que fazer, se você está fazendo ou se não está fazendo. Então às vezes você é um freelance. Eu tenho que ligar para o meu cliente, eu tenho que fazer um contrato com ele aqui. Colocar isso certinho em cards, né, que a gente usa, e esses cards você tem o controle, ó, se você fez, se você não fez, ajuda bastante na tua Eu, produtividade. eu eu acho que o Kanban combina bastante para quem trabalha como freelancer, né? Porque como é uma coisa um pouco mais solta, assim, principalmente acho que usando o Trello. Eu usava bastante o Trello quando eu pego freelancer, alguma coisa assim, coloca lá as tarefas, né? O que tem para fazer, o que eu tô fazendo na hora, o que eu terminei. Porque, cara, mesmo quando você está trabalhando sozinho, acho que é principalmente quando você trabalha sozinho como freelancer, ou até está desenvolvendo um aplicativo para você mesmo que você quer lançar, né? Tem que ter um mínimo de organização, né? Então, acho que, assim, para começar simples, eu indico pro pessoal que estiver vendo a gente o Trello, por exemplo. Acho que você deve ter usado o Trello também, porque é uma ferramenta muito conhecida.
Você coloca lá o que você vai fazer, o que você está fazendo, o que já terminou, né? Ou então onde está, o que está para teste agora, ou o que você já mandou para o cliente. Acho que o mínimo de organização é legal, né? Até para você estudar, às vezes, né? Você vai estudar alguma coisa, uma tecnologia nova, você ter um mínimo de organização, eu acho que é fundamental para você ser produtivo em qualquer coisa que você está fazendo, né? Sim, exatamente. Acho que na vida em si, né? Às vezes você está fazendo um curso e aí você coloca lá os tópicos, como você está, como é que estão as suas tarefas. Eu separei aqui algumas dicas de, às vezes, ferramentas que a gente utiliza aqui na Mob+, que Legal. podem ser. Eu queria passar aqui e falar um pouco sobre elas. É, o Waka Time, né, que eu já comentei, para saber quanto tempo que a gente está levando. O O, Android Studio 2. o Akatime, desculpa, ele integra com o Android Studio? Como é que funciona ele? Só o pessoal. Time ele integra com o Android Studio e aí ele consegue já ver no XML quanto tempo você gastou, no Java quanto tempo você gastou. Então ele é bem robusto, ele é gratuito. A parte gratuita dele atende, principalmente se você está trabalhando sozinho, até atende. Daí tem a parte mais paga, que é a parte paga é a parte de empresas, né, que você consegue acompanhar várias pessoas. Mas o Akatime, assim, recomendo muito mesmo. Às vezes você não quer otimizar, mas só para você saber quanto tempo que você está levando, cara, é fundamental. Assim, ele integra, você sabe no XML quanto tempo você leva, e isso é uma coisa que não tem. É muito difícil você pegar o cronômetro e começar a cronometrar na hora que você entrou ali no XML ou que você saiu. Então, esse Time uma boa de uma dica. A outra dica aqui é você ter uma noção de design. Então, assim, não falo uma noção, teoria das cores. Isso até seria legal. Mas ter uma Aham. noção das ferramentas de design. Então, por quê? Para você criar uma certa independência do design. O que é isso? Quando o design te mandar uma tela, você conseguir abrir o arquivo da tela e aí, se for necessário, você pode usar ou o Sketch no Mac ou o Illustrator no Windows, você pode entrar na tela e exportar algum ícone que faltou. Então isso ajuda bastante. Às vezes, como você está trabalhando de freelance, tem um designer que manda os arquivos. E como você está trabalhando, por exemplo, à noite, pô, aí às vezes o cara não está ali, você não vai atrapalhar o cara 2 da manhã, você entra lá, você abre o arquivo, você consegue exportar. Isso ajuda bastante na questão da produtividade. E ter a noção do design. Então você conhecer os padrões do Android, ou do iOS, né, conhecer os padrões, para também conseguir fazer um trabalho mais crítico, às vezes conversar melhor com o design que está trabalhando. E aí, no caso que se o teu designer usa o Mac, usa o Sketch, que os designers estão usando bastante, você tem a solução que é o Zeppelin, que ele faz com que você consiga acessar os resources do Sketch no Windows. Ele é online, uma ferramentinha online, chama Zeppelin, então você tem um Legal. designer que utiliza o Sketch. Isso funciona para Windows e para Linux também, se eu estiver usando Ubuntu ou Esse, não? esse funciona para Linux, Ubuntu, Legal. porque ele tem uma parte que ela é online, então aí você não precisa ter, ter as ferramentas instaladas no seu computador. Um outro que eu gosto bastante que é o Flat Icon, que é um site que você consegue buscar ícones. Às vezes você está precisando de um íconezinho para a tua tela ali, www.flaticon.com, são ícones gratuitos que te ajudam. Esse é sensacional, já tirei muita coisa de lá. Exatamente, às vezes ícone simples, às vezes você não precisa refazer nada ali. Tem uma que a gente gosta bastante, em geral, quando você trabalha com a integração de API. Acontece muito, 90% do nosso software aqui na Mob, ele tem uma integração com o servidor, e aí o que acontece? Às vezes o nosso desenvolvedor faz a API, faz os web services, ou às vezes a gente pega da empresa, que é a empresa que desenvolveu. A gente usa o Postman, que ele é uma extensão para o Google Chrome, e aí você consegue colocar lá o URL, colocar lá os parâmetros e testar. Isso é Legal isso aí. fundamental. Para você debugar web service no Android é bastante difícil, então às vezes você está recebendo uma resposta que tem um ponto e vírgula a mais que não tinha que estar, aí você está usando algum framework como agora me fugiu os nomes dos frameworks que a O gente. Retrofit. Exato. Retrofit ou vôlei, e às Aham. vezes esses caras eles não te dizem onde é que está o problema. E aí você vai lá no Postman, coloca lá no resultado raw, que é o resultado cru, e aí você vê que tem uma vírgula a mais lá. E pô, às vezes você fica 5 horas no negócio achando que o problema é teu, e na verdade é na integração. Eu gosto sempre de testar a chamada de uma API, de um web service, antes de integrar, porque você já olha exatamente o que você manda e exatamente o que retorna, sem nenhuma interferência no meio, né? Eu sempre faço esse teste aí. Além desse do Postman que você falou, tem
pessoal procurar aí no plugins do Chrome, tem um monte para você fazer esse tipo de teste Sim, lá. exatamente. Cara, isso daí é fundamental, assim, falando em produtividade, né? Isso é bem fundamental. E aí tem uma outra dica que é mais simples aqui, que é reaproveitamento de código. Então, até o Renan aqui, é o nosso gerente de projeto, que eu perguntei para ele, cara, qual que é a maior dica? Ele falou assim, cara, quando eu vou fazer uma tela de login, eu pego uma tela de login que eu já fiz, eu copio e colo. E aí eu altero ela. Então, porque assim, numa tela de login, sempre vai ter uma validação do campo que você digitou, sempre vai ter um envio para o web service. Então você já tem esse código pronto, copia e cola ele. Não é problema nenhum você copiar um código e colar se você alterar ele depois. Acho que o problema é você deixar exatamente como do jeito que você entregou para outro cliente. Aí a gente já fala de uma questão que já é mais delicada, né? Ah, sim, claro. Se você alterar, e assim, não são alterações grandes, geralmente é alteração do design, aí você altera o peso dos layouts ali. Essa questão de copiar e colar o código que é fundamental Ou para então você qualquer... pode até transformar numa biblioteca, né? Se fizer sentido alguma parte, né? Aí você aproveitar em vários projetinhos, né? Exatamente. Se você já tem uma experiência um pouco maior, né? Se você já tem Aham. coisas que você sempre usa, cara, transformar isso numa biblioteca, uma coisa que é legal, assim, acontece muito do programador abrir lá o Stack Overflow, olhar, entender um pouco e copiar o código. Qual que é o problema disso no primeiro momento? É que você vai ter que testar isso. E você vai ter que testar quando você tá o celular na mão, quando você recebeu uma ligação e aí parou o activity, você vai ter que ver qual é o comportamento dele, se você rotacionar a tela do celular. Então tem uma série de testes que você tem que fazer num código que você ainda não conhece. Quando o código é teu, você já teve esse custo de testes. Então, o legal de você copiar, reaproveitar o código, acho que é uma palavra melhor, né? Aham. Você já investiu tempo em testar. O Então, seu código, né? Cara, isso que você falou, exatamente. cara, eu já tive discussão, umas boas discussões com pessoas, porque às vezes você copia código da internet, além de você não estar sabendo o que está fazendo muitas vezes, você pode levar algum furo lá pro seu aplicativo, né? Sim, Porque aquele código pode ter um furo, né? Pode ter algum problema. sim, Então, sempre tenta olhar uma coisa de fora, né? E fazer o seu. Porque depois, se você, foi o que você falou, você vai reaproveitar esse código que você copiou de fora, do Stack ou de qualquer site da internet. Se você for reaproveitar isso em vários lugares, você vai levar algum problema que você talvez não tenha visto. Então, olha aquele código de fora, não copie e cola o de fora. Faz o sim. seu e aí o seu se replica para dentro dos seus outros aplicativos, né? Sim. Um ponto importante que você colocou, que eu também friso bastante aqui, é você entender o que você está fazendo. Parece bobo, mas não é. Só um Aham. exemplo. Para você chamar uma nova activity no Android, se você não entender aquelas flags que você está passando, você corre o risco de toda vez que você chamar activity, você está construindo, colocando na pilha lá de activities, colocando uma nova activity. Isso daí começa a carregar a memória e daqui a pouco o teu cliente está reclamando assim, ó, cara, na terceira vez que eu tiro uma foto aqui, o aplicativo crasha. Normal isso, né? Isso acontece muito, muito mesmo, assim. Aí E aí tem você a abre o questão. gerenciador de tarefa do celular, tem aquele monte do seu aplicativo aberto, assim, várias. Sim, e cara, isso daí, assim, é um problema que aí o cara reclama e você testa, fala, puta, aqui não tá acontecendo. Só que assim, quando o cara fez 3, 4 vezes uma coisa, depois entrou na outra tela e fez outra, voltou, e aí estoura a memória. Daí já Aham. vem aquela dica que você colocou de conhecer a IDE. O Android Studio, ele colocou dentro dele, você consegue ver qual que é a memória que o teu aplicativo está utilizando. Bem simples, antes era muito mais complicado, agora ali embaixo você tem uma barrinha, você clica em Memory, e aí você vê, na hora que você abre uma Activity, você vê aquela memória subindo, você consegue ver exatamente quantos megas que você está utilizando, então veja a importância de você conhecer a tua IDE, conhecer as ferramentas que tem nela, e é extremamente fácil de você debugar um erro que você, se você não tivesse aquilo ali, você não, seria muito difícil descobrir. E aí volto para o ponto de, quando você vai fazer, você vai olhar um código na internet, você tem a opção de digitar lá no android.com, no Android Developers, e ver a documentação da API. E daí ele tem certinho lá. Você usa essa flag aqui da Activity quando você quer fazer isso, isso, isso. Então tem lá, não tem desculpa para não fazer. E o bom programador ele faz, ele além de ele fazer um curso, ele implementa e aí ele vai lá e vê se a implementação dele está fazendo sentido com a API. Tem um exemplo que aconteceu esses dias aqui. A gente estava programando num sábado, num hackathon que a gente fez aqui, e aí a gente estava testando um método que era para pegar a cor de um botão, por exemplo. Eu não lembro se era exatamente esse exemplo. Mas daí a gente viu que tinha um método que era getColor. Daí a Uhum. gente falou, será que esse método funciona? E aí o que a gente fez? A gente clicou o command e entrou dentro
dentro do método, que é a do Android, e daí tinha lá a implementação. E daí o método era bem simples e falava assim, ó, return 0. Então a gente viu que o método não fazia nada. Então, assim, entender o que você está fazendo é um passo fundamental na tua produtividade, porque você não vai perder 10 horas fazendo uma coisa que em 2, 3 horas de estudo, de planejamento, você resolveria. Eu acho que esses são... Sim, e a documentação, cara, das APIs do Android é sensacional. Você entra lá, você tem até exemplo dentro da documentação, né? Não a documentação, não a parte, na parte tutorial, realmente na documentação das classes você encontra exemplos, você encontra tudo bem explicadinho, né? Então, a produtividade você consegue ter juntando várias coisas, né? Conhecendo a sua ideia, conhecendo a API que você está mexendo, né? Fuçando, né? Quantas vezes a gente não abre a classe para fuçar e ver o que tem lá dentro, realmente o que tá acontecendo, para você não ter retrabalho de tentar fazer uma coisa na tentativa e erro, né? Pô, vou tentar fazer assim, não deu certo. Tentar fazer assim, não deu certo. Tentar fazer assim, não deu certo. Você realmente já entender e ir direto pro caminho certo, né? Então, acho importante. Você falou de monitorar, utilizar o Android Studio para monitorar, eu achei sensacional quando o pessoal transformou aquele DDMS lá no Android Monitor, que é uma ferramenta muito mais avançada para você olhar memória, olhar CPU, olhar quantos kbytes por segundo está trafegando, né? Porque às vezes você vai fazer a chamada de alguma coisa, você está baixando, sei lá, 5 megas. Pô, tem uma coisa errada, tem algum loop infinito, tem alguma coisa muito errada no seu aplicativo, né? Então, isso é muito importante mesmo. E uma coisa que eu queria perguntar, vocês usam algum tipo de integração contínua? Isso é um pouco mais avançado, mas acho que é legal comentar, porque quando às vezes você tá estudando Android, você vai entrar em alguma empresa nova, e às vezes o pessoal usa esses termos, né, usa essas coisas, e eu queria saber, vocês usam aí? Qual que é a sua experiência que vocês têm com integração contínua, todas essas coisas? Então, na verdade, aqui na Mob a gente não... Talvez a gente não utilize com esse nome, essa questão, né, Uhum. de integração contínua. Até queria entender um pouco mais, teria algum exemplo, só para eu ver se... Às vezes a gente usa com outro nome aqui, não tão técnico. Então, por exemplo, que a gente costumava usar bastante nas empresas que eu trabalhei, você vai lançar, por exemplo, você tem um Jenkins, por exemplo, que é uma ferramenta que faz toda essa integração para você, e ele fica ligado diretamente no seu repositório, pode ser um GitHub, pode ser um Bitbucket, alguma coisa assim. E aí quando você faz o commit do seu código, esse cara já automaticamente roda todos os seus testes e gera uma versão, sei lá, beta para você, alguma coisa assim, você entendeu? Então é legal que você commitou o seu código, ele já testa automaticamente para você e já gera uma versão que você pode até mandar para o cliente, né? Então isso é uma coisa que você consegue passar por todas as etapas até o final de forma automática, né? Isso pode ser também, ou seja, um processo manual, né? Sim. Ou pode ser a parte automatizada, né? Então tem algumas ferramentas que dá para usar para fazer esse tipo de coisa. Pô, que bacana. Não, bacana, sim. Esse é até um ponto novo pra gente. A gente faz isso daí que você colocou, só que a gente faz de uma forma bem manual. Então, como é que é o nosso processo? A gente faz o desenvolvimento e aí utiliza o Git para versionar o código, né? Tem uma dica para quem não usa, como você está trabalhando de freelance, vale a pena usar se você está sozinho trabalhando, porque daí você tem todas as etapas. Então a gente usa o Git, a gente tem lá a questão, os breaks de desenvolvimento, de produção e de debug. O que a gente faz? Na hora que o desenvolvedor finaliza a gente faz a compilação dele e aí a gente tem 7 dias de testes. Só que esses testes eles são manuais, tem uma empresa que ajuda a gente a fazer. Então a gente faz testes desde a experiência do usuário, desde os tempos das telas, desde os resultados esperados e não esperados. E a gente está fazendo isso de uma maneira manual, mas inclusive a gente pretende colocar um processo automatizado de teste até para reduzir custos e garantir uma qualidade melhor. Uhum. Mas isso a gente tem uma empresa parceira que faz todos os testes, e a gente tem um relatório desses testes, e aí se acontecer algum probleminha nisso, a gente volta para a parte do desenvolvimento. Então a gente não usa nenhum processo automatizado hoje. Mas tem um fluxo definido aí para ajudar vocês, né? Sim, não, tem um fluxo bem claro que se faz o desenvolvimento. Além dos testes do desenvolvedor, tem uma validação nossa, né? Então faz o desenvolvimento, aí testa, aí tem esse ciclo de teste, que testou, deu certo, não deu, corrige, testou, deu certo, não deu, corrige. Isso leva 7 dias. Eu falo esses tempos porque o nosso tempo de desenvolvimento é de 1 mês e 15 dias a 2 meses. A gente tem um modelo de desenvolvimento na Mob+, que ele é bem enxuto.
Então isso foi algo que também a gente otimizou a nossa produtividade, que reduzia a quantidade de funcionalidades que a gente entrega por ciclo para o nosso cliente. Mas a gente tem esse fluxo, só que esse fluxo ele é manual, ele é feito por um ser humano ali, mas a gente pretende sim colocar uma automatização desses testes para até reduzir custo para a gente, né? Porque é caro você ter uma pessoa testando ali, é um homem-hora ali, e aumentar a qualidade, né? Porque tem alguns testes muito específicos, por exemplo, o resultado que você espera de uma operação X, que aí você consegue utilizar um teste automatizado para fazer. Mas é bem bacana que você colocou, já vou passar o pessoal aqui para a gente já conseguir melhorar essa parte do nosso processo também. Pô, legal, cara. Isso aí é legal porque você fica um pouco despreocupado com certas partes do processo, né? Então, você sabe que se o cara comitar o código dele, né, no Git, né, então automaticamente ele pega todos os testes daquele projeto, já roda, dá até você tirar screenshot da tela quando dá erro, né? Então, tem umas coisas bem legais. E, cara, sensacional esse papo aqui. Eu queria que você desse umas dicas agora finais aí pro pessoal sobre produtividade, o pessoal que trabalha como freelancer, ou então o pessoal que vai trabalhar em alguma empresa também. Acho que é importante você ser produtivo quando você trabalha em equipe ou sozinho, né? Independente do que você está fazendo, até para estudar ou trabalhar. Então, o que Legal. você dá umas dicas finais aí pro pessoal? Cara, então, aqui na Mob a gente tem o Renan Teles, que ele é o gerente de projetos. Então ele está muito mais nessa parte da operação. E aí eu pedi para ele, pedi algumas dicas para ele do que ele usava com os programadores. E aí teve uma dica que ele deu ali que eu olhei e falei, cara, isso é sensacional, eu tenho que passar para o pessoal que assiste que acompanha o Android Pro, que o Renan ele tem no navegador dele uma aba de favoritos, e aí dentro desses favoritos ele está separado por pastas, então é design, recycle view, tela de login, e dentro dessa pasta tem exatamente onde ou ele aprendeu, onde é uma referência para ele. Então, por exemplo, assim, quando ele está com uma dúvida, ou um programador está com uma dúvida de fazer uma tela de login, ele clica lá, Android, login, e ele vai direto no recurso. Ele tem uma outra aba que são list views. Quando ele quer fazer um list view, uma lista diferente, ele tem uma aba lá, vai direto para uma lista que ele já usou. Então, assim, essa acho que é a maior dica que a gente pode dar, é você ter esse controle de todas as dicas que você tem para otimizar a tua produtividade. Porque muitas vezes você vai estar fazendo uma coisa que você já fez ou que você já passou por um tutorial e vai estar lá certinho o ponto onde é. Então, às vezes, assim, uma dica de design, onde encontrar os ícones, que a gente falou um site aqui, que é o Flat Icon, tem o Icon Finder também, você vai estar lá certinho no ponto, então você não vai perder tempo. Vai abrir, vai direto ao ponto.